Oi, gente. Aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Hoje eu vou mostrar personalizações simples que vocês podem estar fazendo no jogo de vocês. Eu gostaria de botar o passo a passo, mas por motivos de hardware eu não vou estar conseguindo fazer isso. Então eu pensei em explicar o script dos jogos para vocês e mostrar o que isso faz dentro do jogo. Esse jogo que eu vou abrir aqui, que eu deixei ele no itch.io, a versão do itch.io não tá com nenhuma dessas alterações que eu fiz aqui, eu ainda não upei porque eu ainda não terminei. Então, essa versão aqui, eu mudei esse menu, tá bem bobo, né? Mas o que eu quero mostrar é opções. Eu ainda preciso trabalhar nessa tela de fundo. O Ren'Py, atualmente, ele suporta esses ícones de texto. Esse coração do lado de cada item desse menu é um ícone de texto. Eu tenho um documento de texto só com esses símbolos que suporta para eu testar. Eu testei alguns, inclusive no meu pai. Então aqui, o que eu fiz? Eu coloquei todas as barrinhas no canto esquerdo da tela, certo? E não só isso, mas a minha barrinha ela fica transparente quando ela vai para o mínimo e ela é preenchida, ela tem alguma coisa quando ela é toda esticada. Eu fiz essa interface para testar esse conceito. Eu queria dar a impressão de que eu escrevesse, que a pessoa estivesse escrevendo o nível que ela quer das coisas. Então, funcionou. Aqui a gente tem o tom da música, a gente sobe, desce ou aumenta e diminui. E a barrinha, que é uma imagem, vai se mostrando. Aqui a gente tem o que a gente seleciona, itens bem simples de todo jogo do Reply. E a gente tem aqui a nossa save screen, que eu ainda não mexi nessa parte, nem troquei imagem de fundo, então não dá pra gente ver muito bem. Mas vocês podem ver que eu mudei o tamanho da imagem. Não é mais a mesma imagem que era, que eu fiz aquela interface redonda testando. Aqui eu quis fazer uma imagem meio de álbum de foto, alguma coisa assim. Então, é algo básico, mas já que sai do comum. E aqui é o normal, que eu tinha feito essa outra barrinha aqui. Tá vendo? Essa minha outra barra, ela apagava as letras e deixava elas rosa forte quando arrastava. Eu deixei as duas porque aquele menu eu ainda não troquei no lugar desse. Certo? Isso é o básico. Agora eu vou mostrar para vocês essa barra. Possivelmente eu vou estar ensinando a fazer ela separada, mas vamos ver o apanhado dessa parte aqui, rapidamente. Aqui está elas. Eu criei desculpa. Eu criei um arquivo somente para isso. A gente vai abrir, mandar o VS Code abrir. Tava demorando ele reclamar, mas tudo bem. Eu criei uma screen só para isso. E essa screen tá toda ali dentro. Lembra daqueles outros conceitos que eu expliquei no outro vídeo? Que a screen é como se fosse uma boneca dentro de outra boneca, dentro de outra boneca. Ou aqueles presentes que algumas pessoas às vezes faziam para brincar com os amigos, que botavam uma caixa dentro de outra caixa, dentro de outra caixa, dentro de outra caixa. Eu já recebi algo assim. Pois é. Então aqui a gente tem vários arquivos. No caso, essa aqui, caixa de texto extra, era outro teste que eu fiz, que eu até botei no jogo. GUI, o GUI.rpa é onde fica todas as configurações de interface, como cor da letra, tipo de fonte, tamanho da letra, onde a gente vai mexer no tamanho dos saves, onde a gente vai mexer na borda daqueles ícones que ficam marcados, no caso desse projeto que eu estou mostrando, no ícone da canetinha. Opções.rpy, options, né? .rpy. Aqui a gente pode encriptar nossos arquivos antes do lançamento. Aqui a gente pode mudar o nome do jogo que aparece na janela enquanto você está jogando, mudar o nome da versão, desligar aquele nome chato que fica no menu inicial, essas coisas. Screen RPY, onde fica todas as screens que o jogo já vem por padrão. Algumas pessoas até falam que você pode estar indo modificando lá mesmo as screens.
Eu acredito que se você for modificar a screen de salve, você vai ter que mexer lá. Mas eu não recomendo muito por ter mais experiências. Então eu acho assim, testa primeiro numa outra screen, se for possível, se não for, sempre dá para você pegar de outro projeto uma screen novinha, caso dê algum problema. E o script é onde a gente geralmente coloca o texto inicial. Eu não recomendo que se você for ter um jogo de mais de 5.000 palavras, você ponha tudo no script. Não é uma boa ideia. Divida isso por capítulos, use label, que as próprias label vão se guiar umas às outras através do menu ou através do jumping. Outro dia eu vou explicar jumping, label, bonitinho, mas eu não acho muito necessário, que é uma coisa meio básica, mas ao mesmo tempo é algo que às vezes a gente erra por causa de espaço, então talvez seja sim muito necessário. Agora que o nosso arquivo abriu, vamos dar uma olhada. Ora, atualizou, tudo está atualizando hoje, muito que bom. Aqui a gente tem nossa screen, screen e o nome dela que se chama barras, minha screen barras, 2 pontos. Eu esqueci um negócio muito importante aqui, que precisa ser colocado, que é o tag menu. Eu vou botar aqui. Tag menu vai fazer com que essa screen toda se torne um menu. Isso vai nos habilitar a usar, por exemplo, o return. Sem isso, não vai, você vai ter que fazer outro jeitinho de usar o botão voltar. Então aqui a gente tem essa primeira barra aqui, é a barra de teste. Tá tudo escrito aqui, essa barra você pode chamar ela no menu. Agora eu entendi porque não tinha tag menu aqui, maluca. A gente pode chamar ela durante o jogo pra gente testar se ela tá funcionando, se ela tá fazendo o efeito que a gente quer. Left bar é a barra que não se movimenta, a parada. Ou seja, no nosso caso, deve ser a barra vazia. A right bar, que é a barra direita, é a barra que vai se enchendo. No nosso caso, vai ser a barra com as palavrinhas bonitinhas. Thumb é o item que a gente puxa, no caso a canetinha, nessa barra, é a canetinha que a gente usa. Thumb offset. Thumb offset é para ficar um PNG transparente. Vocês já viram aqueles jogos que o item, ele não fica completamente encaixado na barra, ele fica como se ele estivesse flutuando e tem um espaço em branco de um lado e do outro, em branco totalmente transparente, mas você não vê a barra atrás dele. Essa função Thumb Offset serve para isso. O ícone vai ficar transparente de acordo com essa quantidade de pixel que você pôr aqui. Como é que eu uso? Eu costumo botar metade do tamanho da minha imagem. Se não funcionar, você pôr metade do tamanho da sua imagem, você pode tentar outros números até que você consiga achar. Se um dia eu descobrir uma lógica melhor por trás disso, eu explico aqui. Left gutter. O que é left ou right gutter, ou top gutter, ou bottom? Acho que é bottom gutter que se usa. Gutter é até onde a nossa barra vai. Como assim? Supondo que você está arrastando a sua barra e o ícone continua indo, o ícone continua indo e não tem mais barra. Ou seja, o ícone está indo, mas acabou a barra, não tem mais nada ali. Você vai ajustar no left gutter. Se eu não me engano, eu usei a mesma lógica que o Thumb Offset, metade de um valor. Mas nesse caso aqui, o que significa left gutter? Left gutter significa que ele vai diminuir a barra naquele lugar em 20. Ele vai tirar 20 pixels daquela barra, daquela parte, daquela área. Digamos que são 20 milímetros, vamos botar assim. Não são 20 milímetros, estou usando um exemplo. Mas digamos que fossem 20 milímetros. Digamos que a gente demandou ele tirar 20 milímetros. Aí a nossa barra vai acabar do lado esquerdo, que a gente botou left, ou seja, desse lado aqui do canto, lado esquerdo, menos 20. Ou seja, depois disso ela não vai mais continuar. E você pode botar isso para cima, que é top ou bottom, mas você pode procurar esse item digitando no Google também, caso vocês fiquem com dúvida. XY size é o tamanho da sua barra. Aqui, X é a largura da sua barra. Aqui a gente botou 525. O Y é a altura, a grossura nesse caso. Largura. A grossura fica melhor por questões de exemplo. 48.
Ou seja, essa é a altura da minha barra, 48, ela tem 48 de altura. X-aling, Y-aling. Isso aqui são as posições. Essa posição aqui, eu escrevi posição na tela, nesse caso no canto superior, tá lá em cima. E o X-aling, que é a altura da tela, lá pro cantinho também. Tá tudo no canto essa barra aqui. Ok. E aqui a gente tinha style as a bar. A gente tem uma definição que é tipo assim, vamos criar um estilo, né? Isso aqui a gente criou um estilo com essa palavra, a gente criou um estilo. E aqui a gente dá um nome para o nosso estilo, que nem screen. A gente dá o um nome para nossa screen para a gente poder identificar ela. É a mesma coisa, a gente está dando nome para uma screen. Isso aqui vai definir a aparência de todas as barras do meu menu. Ou seja, isso aqui é muito importante nesse caso. Como eu já tinha testado em cima, eu peguei todas essas definições aqui de cima, copiei o que eu precisava. Foi, no caso, a left, a right, o thumb, que é o ícone, o left gutter, o thumb offset, o tamanho da barra, que eu diminuí, vocês podem ver que eu dei uma diminuída, a posição dela de acordo com a tela. Nesse caso aqui seria no meio e um pouco mais abaixo. Ok. E agora a gente vai pegar e vai fazer o nosso menu. Aquele menu que eu mostrei para vocês. Aqui eu botei tag menu, que eu falei que é uma especificação muito importante. Aqui eu botei ADD. ADD em screen a gente põe imagens. Tem outros comandos para botar imagens, mas eu gosto desse, nesse caso que esse funciona, então tá bom para mim. Então eu peguei uma imagem que tá lá, new menu PNG, está dentro da minha pasta da GUI. Vamos lá olhar nossa imagem. Aqui, ó, new menu PNG, essa imagem ali que eu botei, o nome igualzinho e tal. Aqui a gente vai começar a botar a nossa barra. Aqui a gente declara bar para dizer, olha, é minha barra, é uma barra, rapaz. Você está entendendo, rapaz? É uma barra. A gente vai botar que aparência a gente quer que ela tenha? A gente quer que ela tenha a aparência que a gente já criou antes. Então a gente vai pegar esse nomezinho aqui, asa bar, e vai adicionar aqui. Eu aprendi isso aqui, inclusive, no vídeo da menina lá de inglês, né? Depois talvez eu até link aí embaixo, porque ela explica muito legal essa parte. Isso aqui value, value. Value quer dizer o que essa barra vai fazer, né? Nesse caso, o que eu vou estar usando? Preferência, eu quero que ela controle uma preferência. No caso, essa preferência é o volume da música, que é a primeira barra que tá lá. Ou seja, esse value preferência é para controlar, é para escolher o que essa barra vai fazer. Você, por exemplo, poderia ter uma barra que enche igual de amor doce, de acordo com a afeição por um personagem. A gente vai precisar botar aqui a left bar de novo, né? A barra parada para ser preenchida. A posição dessa barra em acordo com a nossa tela. Essas posições foram realmente complicadas de conseguir. Se vocês quiserem copiar à vontade ou usar como guia também à vontade. Então aqui a gente tem nossa primeira barra. Aquele menu a gente botou uma barra embaixo da outra. Então, assim a gente fez. As screen barras a gente botou, deu um espaço, a gente botou a próxima barra. A próxima barra, basicamente as mesmas coisas. O estilo, a preferência aqui nesse caso vai ser o volume, do volume geral, sons, né? No caso, aqueles efeitos sonoros. Left bar é a posição. Aqui, reparem que eu botei a mesma posição na tela, no caso lateral, que ela tá pro canto esquerdo. Mas a altura eu desci mais um pouco. Eu desci 10. Porque 10 é o espaço que eu quero nesse meu menu. E assim consecutivamente. Aqui a gente tem o alto, quando a gente liga o botão para o texto correr sozinho. Mais 10 abaixo. A gente tem aqui a velocidade do texto. Por algum motivo eu botei isso nessa ordem, mas eu acredito que seria melhor uma ordem inversa. Mas tudo bem. Então aqui a gente terminou nossas barras, uma velocidade do texto. Aqui o que eu fiz? Eu adicionei dentro da mesma screen uma VBox. Reparem aqui, tudo que está embaixo dessa linha aqui está dentro dessa screen. E aqui a gente faz aquele negócio que se chama... Vamos botar de encaixe para que funcione, mas no Rampage se chama Identitatron, alguma coisa com essa inicial, escrita inicial.
Aqui eu botei uma VBox com uma posição de altura na tela 195. Essa posição aqui ela se refere mais à resolução geral. Tem ferramentas para que você pegue essa posição. X-Align, que é o lugar na tela, eu botei na mesma posição que os outros, 0.4. E o spacing, que era o espaço que eu queria entre as palavras. E aqui eu botei o ícone de texto, que funciona no Ren'Py. Eu abri uma tag de color. O que que isso aqui faz? Isso é uma text tag. Quando eu abro essa tag, escolho uma cor e boto aqui dentro, depois eu tenho que fechar essa tag, senão vai dar erro. Você abre a tag, faz o que você quer, depois você fecha a tag para mudar a cor da palavra que está no meio dessa tag. Aqui é a mesma coisa com size. Size mais 4 aumenta o tamanho da letra. E a gente fecha o size assim que a gente terminar. E assim consecutivamente. Eu botei outra caixa. Isso aqui já é a caixa que está lá em cima escrito opções. Aquela palavra lá em cima, opções, naquele lugar específico, está aqui, ó, a posição 0.09 com altura 100. E eu botei de novo outra VBox, porque essa VBox é só para ter uma palavra. E aqui a gente tem rádio, estilo prefixo rádio, aquele estilo que você vai marcar no Ren'Py. Então você pode estar usando aí para outras coisas, se você quiser. Eu peguei isso aqui da Screen de Ren'Py, porque é mais rápido, é mais fácil. Então eu só ajeitei. Peguei essas configurações aqui e botei aqui. Você vê que aqui vai ter o modo janela, vai mudar para o Windows. O Windows, no caso, tela cheia, o modo janela. Aqui também é um botão que vai fazer a mesma coisa, vai mudar para tela cheia. Aqui a gente tem outra caixa com o estilo de cheque, aquele que você também marca, parecido com rádio, digamos assim, para o skip, que funciona do mesmo modo, tá vendo? Toggle, que é liga e desliga. E eu copiei da Screen Reply. Copiei, a única coisa que eu fiz aqui foi estabelecer a posição, que foi esse aqui, 0.9, 0.2, para ficar onde eu queria que ficasse. Próximo que a gente tem é o botão de voltar. Nesse caso aqui, meu botão de voltar, eu não lembro se ele já estava funcionando direito. Tava, eu testei. Então, a gente botou aqui a posição, ele tá lá embaixo, e a gente botou o botão de voltar. E é isso. Com isso, a gente tem um menu. Tá, e agora pra gente usar isso aqui toda vez que vier a preferências. Vamos lá abrir, eu vou mostrar pra vocês rapidinho, pra gente poder terminar. Senão vai ficar muito longo. A gente vai em Screens. A gente vai pegar o nome da nossa screen, ó, da screen, qual foi o nome que eu dei? Barras de menu. Vou botar aqui, screen barras de menu, vamos copiar. Não deixa eu copiar, rapaz malvado. Screen barras de menu. Aqui, Ctrl C. Aqui a gente vai procurar, Ctrl F. Use... Tá vendo aqui, ó, use meu menu. Aqui eu já mudei, aqui já era para ter use navigation, mas aí eu botei meu menu, que é aquela tela de menu inicial que eu tenho. Vamos procurar para ser mais fácil. Tudo que tem preferência. Meus códigos são todos rabiscados, digamos assim, né? Só a gente achar aqui, por exemplo, aqui, esse aqui já é o Kick Menu. Ah, esse aqui é o Kick Menu errado. Eu vou logo no Kick Menu, que é mais... Ah, sim. Para ser mais rápido, My Menu. Aqui, My Menu, aqui. Teste Button, Show Menu. Aqui a gente vai vir aqui, ó. Teste Button, Preferências. A gente vai botar Show Menu, barra de menu. Esse menu, esse My Menu do Ren'Py é o menu lateral. Aquele menu que a gente tem lá no canto do nosso jogo. É o mesmo. Por isso que quando a gente precisa de um menu diferente na área inicial do jogo, assim, quando a gente abre o jogo, a gente precisa fazer um outro menu.
Porque aquele menu não, você não deve mexer, porque aquele menu é esse menu. A menos que você faça uma tela toda estilizada, por exemplo. Você bota ele no meio e ele fica no meio o jogo todo. Você bota as opções para um lado e opções para o outro. Ficaria muito legal. Ficaria muito legal. E por que eu tenho essa preferência por, em vez de usar a imagem mapas, eu modificar o menu e passar por esse sofrimento de ver posições? Para traduzir é mais fácil. É só isso. É o básico. Traduzir para mim é importante porque eu não posso me permitir fazer jogos só em inglês e não fazer a versão deles em português. Embora a gente aqui saiba todas essas coisas dessas palavras, ainda é necessário, né, que tenha tradução. A barra que eu falei para vocês que eu fiz de teste, essa aqui é outra barra. Aí aqui a gente não botou, né? Então vamos dar ESC e vamos em preferência. Pronto. Agora tá aparecendo o nosso menu e em preferência porque a gente mudou lá aquele ícone. Vocês podem mudar isso no Kick Menu, pode fazer inclusive um Kick Menu se quiser. E tá aí nosso menuzinho meio xoxo, né? Precisar de umas melhoradas, eu acho. E é isso, é bem básico. Com essas coisas vocês podem aprender tudo. Eu vou estar disponibilizando o código aberto lá na minha página do Itio. Não sei se eu vou estar botando isso ainda hoje. Talvez eu ponha, porque já está funcionando. Mas aí eu não vou ter ajeitado a aparência e inserido mais coisas. Então é uma build beta ainda. Mas pelo menos vocês podem pegar esse código, dar uma estudada, copiar, colar, fazer o que vocês quiserem. Bom, gente, é isso. Até a próxima.